Chegamos para o nosso momento de revisão, galera. Eu, professora Tá, professora Laís, aqui juntinho. Nós estamos na nossa aula 31.2. Exatamente. Já estamos chegando aqui na reta final, mas agora é aquele momento da gente revisar o conteúdo estudado da aula 31.1. Então, o que a gente estudou? A gente viu um pouquinho do genoma humano, falamos do DNA recombinante e também dos transgênicos, a importância dos vetores, né? Falamos um pouquinho, adentramos aí sobre os vetores virais, mas vamos recapitular para a gente entender melhor o que foi, né, estudado na aula anterior e que você ficou com dúvida, é o momento agora de tirar essa dúvida. Professora, antes da gente chegar na nossa revisão, deixa eu reforçar o nosso pedido aqui. Mandem, ainda dá tempo para vocês mandarem a fotinho de vocês, tá bom? A gente está muito animado aqui com as fotos que vocês têm mandado. Ei, outra informação. Professora, a gente já está montando a nossa atividade extraclasse, tá? Qualquer dúvida, professor Jefferson, professora Laísa, professora Otávio, estamos aqui para estar sanando. Então, a nossa extraclasse é para você construir um modelo 3D. O que é isso, professora? Você não tem aquela reprodução que você consegue pegar, tocar e visualizar em vários ângulos? É o 3D, né? Então, a ideia que a gente propôs para vocês é que vocês utilizassem materiais, né, professora, que possam ser descartados, que não venham causar dano ao ambiente e também, quem sabe, você possa consumir, porque a gente deu a ideia aí, né? Fazer um bolo, né? Uma célula animal, né? Ou vegetal, né? Não tem a procarionte, não, né? Não, você vai escolher entre uma célula animal ou uma célula vegetal. Mas aí você vai usar a imaginação de vocês, né? Uhum. Já recebi fotinho aqui de aluno que fez com pizza. Ficou muito legal. Utilizou a pizza, pegou o tomatinho, deu uma incorporada ali, fez a mitocôndria. Uhum. E ali foi. Pode fazer com... Aí, professor, tomate, mas é pequeno. Pega o tomate, tira toda aquela parte e utiliza como a célula, né? Sim. E aí dá pra botando... Aí depois você tira uma foto, vai dar um zoom bem grande. Aí fica bom. Tem que usar a imaginação. Usa aí a imaginação, exatamente. Aí tem gente que pegou o pimentão, né? Dá pra cortar o pimentão assim, também e vai inventando ali, vai inventando a moda, vai pegando orégano, coloca o orégano ali de ribossomos. Você coloca um óleozinho, né? Depois Aí depois no final afogada, foto, tá tudo certo. Comer, gente, não tem problema. Então vamos lá, gente, vamos adentrar aqui no assunto que a gente estudou na aula. Então, estudo do DNA, 31.2. A gente viu na aula sobre o genoma, que é toda a informação hereditária de um organismo que está codificado em seu DNA, né? As características, a informação, né? E já o gene vai ser o que, gente? Essa parte aqui funcional. Opa! Deixa eu colocar aqui, apontar aqui. O gene já vai ser o que? A parte funcional do DNA. Lembra que a professora falou da transcrição, tradução, proteína? Justamente. Então, essa parte funcional. Então, quando a gente codificar algo. Quando a gente estuda o genoma, então a gente tem aquela sequência, né? Sequência das bases nitrogenadas, aí vai estudando para poder compreender. E por que é importante eu saber fazer a identificação de todas as espécies que você imaginar aí? Todas elas a gente consegue hoje, com o avanço da tecnologia, extrair essa informação do genoma. Porque eu consigo fazer previsões de que aquele organismo possa vir me auxiliar alguns anos, depois de 10, 20 anos, sei lá, numa determinada doença, porque ele contém um gene que vai me dar respostas que eu vou precisar para resolver esse problema. Então, isso é muito importante, foi uma conquista muito rica para que a gente consiga avançar a nível de vacina, a nível de medicamentos novos para combater doenças que hoje em dia têm dizimado pessoas, né? E também na área da indústria alimentícia, né? Quando a gente fala lá da questão dos transgênicos, dos avanços da recombinação gênica, que aí, presta atenção, né? Transgênica, área alimentícia, ou seja, você inserir uma informação genética nesse organismo que vai beneficiar esse organismo com uma característica de um outro ser. Ou seja, quando a gente está falando de vegetais, por exemplo, um milho, a soja, algum alimento desse tipo, onde você vê
eu insiro uma informação, um gene que vai dar a essa espécie uma maior resistência a uma determinada praga, ou que ele seja menos suscetível a determinadas doenças, ou que ele consiga fazer o processo de absorção de água de uma forma mais acelerada, mais acentuada. Isso tudo a gente tem aí para fazer o estudo dentro da transgenia, né? Isso aí, prosseguindo aqui, né, que a professora acabou de citar, o DNA recombinante nada mais é do que moléculas de DNA que têm fragmentos, pedaços de DNA que são derivados de duas ou mais fontes. Aquele exemplozinho que a professora deu, né? Se pegar um pedacinho do meu DNA, né, o cientista vai lá, pega um pedacinho do meu DNA e mistura com um pouquinho do DNA de uma salamandra. Aí já eu tenho o quê? Eu já vou ter fragmentos, pedaços desse DNA e eu vou fazer uma recombinação, uma manipulação desses dois DNAs de espécies distintas, tá bom? E já os transgênicos são organismos geneticamente modificados, né? Lembra lá, é só a gente pensar, às vezes uma estruturazinha modificada geneticamente já muda completamente a tradução, a proteína, né, daquele organismo. Um eu vou trabalhar diretamente com pedaços, fragmentos, e outro eu vou utilizar apenas com genes. Eu vou fazer a inserção desses genes, né? É isso aí, gente. Então, isso aí, nessa aula também, professora, a gente falou sobre os vetores virais, retrovírus, adenovírus, cada um deles com uma característica que vai atender dependendo do objetivo que você quer. Se você quer que esse gene seja introduzido nesse organismo, nesse hospedeiro, para agir diretamente no material genético para a produção das proteínas, ou que ele realmente não se ligue ao material genético, mas só adentre a célula. Então, você vai selecionar cada um deles, tá? Isso aí. Então, pessoal, agora é aquele momento que vocês vão fazer a atividade de sala e já a gente retorna para a gente tirar aquela dúvida que você tenha. Então, é o momento de você falar com o seu professor presencial. O professor presencial manda mensagem aqui para a gente e até daqui a pouco. Tchau! É isso aí, voltamos agora com o momento da atividade de sala, da resolução das questões. Professora Laísa, a Luana, ela ficou meio assim, né? Ela tava com uma dúvida, só que a Luana reteve essa dúvida para ela. Em vez dela perguntar para o João, ela não perguntou. Ei, Luana, não é prova. Você pode tirar suas dúvidas agora é a hora, tá bom? Mas na hora da prova, não. Aí é você e você mesmo. Mas agora tá tudo tranquilo. Vai, levanta, vai com o seu professor. Não fica tímida aí não, mulher. Vambora. A dúvida a gente vai sanar agora aqui, juntinho, tá bom? É isso aí. Então vamos para a atividade de sala. Então vamos lá. Tirando dúvidas, resolução. Vamos ler a primeira questão. Vale lembrar que é uma associação de colunas. Tá bom? Então, para coluna do meio. Quem é os mais antigos, professores presenciais, vão lembrar. Coluna do meio. Eu tinha um medo daquele boneco. Tu lembra? Tu também é novinha, tu não vai lembrar, não. Deixa eu ver ali. Tu lembra? Tu lembra? Coluna do meio. Não lembro. Não lembro, professora. Então, vamos lá, gente. Associa as colunas. Poxa, a pessoa tá velha mesmo, né? Fala, meu Deus. Para isso, eu vou fazer a leitura e depois a gente associa a coluna 1 com a coluna 2, tá bom? Primeiro ponto aí é um segmento do DNA que contém instrução para a formação de uma proteína. Bora, será que é um genoma? Quando ele falou ali, instrução, já deu a deixa. Vamos lá, gente. Será que é um genoma? Será que o 2 é um gene? 3, um cromossomo. Conjunto, vou ler o segundo ponto, né? Conjunto de genes de uma espécie. Isso aí que tá mamão com açúcar, né? Conjunto de genes de uma espécie. Será que é o genoma, professora? Ou é o cromossomo? Pois é, a gente vai ver daqui a pouco. Na estrutura formada por uma única molécula de DNA, muito longa, que está associada a proteínas, visível durante a divisão celular. Cromossomo! Será que é o cromossomo? Será que é o genoma? Será que é o gene? Então, a gente vai analisar aqui a sequência, né? De acordo com a sequência, o que será? Qual é a alternativa correta? Então, de cara aqui, gente, o 2, que é o gene, a gente pode dizer que o gene ele é o segmento do DNA. Vou até colocar aqui o número 2. Deixa eu ver se fica. Ai, ficou bonitinho. Então, o 2 é o segmento do DNA.
né, que vai ter a instrução para a formação de uma proteína. Sim. Lembra lá da importância de você entender esse segmento, esse pedacinho, é um pedacinho do DNA, né? O conjunto de genes de uma espécie, gente, é o quê? É o cromossomo, o conjunto genoma. De genes. Ah, sim. O conjunto de genes da espécie é o genoma, gente. Eu confundi, já estou aqui no 3, sendo que é 1 ainda. É o genoma. Lembra lá da importância da gente conhecer o genoma, entender, né, aquelas basezinhas, as bases nitrogenadas, aquela sequência? Então, vai ficar o quê? 2, 1 e o 3, que é o cromossomo. Né? O cromossomo é o quê, gente? Aquela estrutura formada por uma única molécula do DNA, ok, muito longa, que vai se condensar, tá bom? No momento da onde? Da divisão celular. E já que a gente está falando de divisão celular, tem uma fase da divisão celular que a gente consegue ver os cromossomos bastante alinhados. Será que esses alunos lembram? Metáfase! É a metáfase, isso mesmo. E vale lembrar que aí é o momento que, por exemplo, os cientistas, né, que têm uma habilidade muito boa, que eu não sei se eu conseguiria ter essa mesma habilidade, eles conseguem, né, gente, montar o cariótipo. Em cima do momento da divisão celular, eles conseguem como se eles recortassem os cromossomos e montassem toda aquela estrutura cariótipa humana que vocês viram, né, no início lá da nossa aula. E essa sequência correta é o gabarito C, tá bom? 2, 1 e o 3. É bem interessante dizer que se na sua escola vocês têm aquele laboratório móvel, né, o Autolab, eles têm lâminas lá, viu, professores presenciais? Tem lâminas lá com as divisões celulares, né? Seria interessante levar os meninos lá, né, para poder estar visualizando. E por acaso, professor presencial, se você ainda não se sentir tão à vontade, você pode estar conversando com o diretor da sua escola e sugerindo para que alguém da sua CRE, né, ou até mesmo o seu coordenador de CRE, venha à sua escola e possa fazer um treinamento com você, porque aí vocês podem estar levando os alunos, e eu acho que vocês vão gostar muito, eles também, alunos, vão amar. de ver todas essas fases que compõem, né, a fase da divisão celular, né, da mitose. Prosseguindo aqui, vamos agora para a questão número 2, professora, né? Os avanços de engenharia genética permitem que um ser vivo forneça genes a outro de espécie diferente, sem alterar as principais características que os diferenciam. O ser que recebe o gene é denominado de quê? Rapaz, essa aqui tá mamão se com você açúcar. não souber... Lembra aí, gente? Será que é o clone? O clone eu lembrei da novela, agora eu sou antiga. Eu lembrei da novela O Clone, lembrei que eu sou antiga. Que eu não gostava. Né? Dá uma agonia. Então, o ser que recebe esse gene, ele é o quê? É o transgênico? Sim, né? É o transgênico. Aí, só para enfatizar, colocar aqui o mutante, alternativa D. Eu acho que é mutante, professora. Que sofreu uma alteração ali, seria um organismo que sofreu uma alteração na sua base nitrogenada, na sua sequência genética. O parasitado é um organismo que tem outra espécie que parasita. E o mutagênico, né, que o mutagênico, o mutante, já está falando a mesma coisa, é a mesma língua. Então, é interessante lembrar essas duas palavras, mutagênico e mutante. Está relacionado ao quê? Mutação. A mutação é um evento aleatório, é um evento que acontece. Aqui a gente está falando de coisas manipuladas. Então, a engenharia genética ela vai alterando, vai modificando de acordo com o que ele deseja, o objetivo dele, entendeu? É diferente do processo mutacional. Isso aí. Então, a resposta correta é a alternativa B de bola, transgênico. E vamos agora para questões relacionadas ao Enem. A questão 3. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor define o quê? Plasmídio. Você lembra do plasmídio? Eu acho que eles estão lembrando não, professora. Deixa eu mostrar lá para eles de novo. Vamos lá. A gente viu que as bactérias podem ser utilizadas para o processo de recombinação, lembram? Ou você vai fazer a alteração diretamente no material genético, no DNA, Ai, cadê a Vamos lá. Essa canetinha... Ai, pronto, professora.
Aqui. Ou você pode usar diretamente o DNA bacteriano, ou você pode ir para o plasmídio, tá bom? Que eles vão fazer o mesmo processo de transcrição e tradução, tá? Esse é o plasmídio. Perfeito? Eles utilizam justamente, né, para fazer essa recombinação. Agora a professora vai voltar aqui para a questão 3, isso mesmo. Onde a gente vai melhor definir o plasmídio, né? Letra A diz, os plasmídios são DNA bacteriano localizado no nucleóide. Vale lembrar, gente, que bactéria é procarionte. Procarionte, célula procarionte nem vai ter o quê? Nucleóide, não vai ter o núcleo celular. Então, alternativa A, você vai descartá-la. Vamos analisar a B agora. Os plasmídios são fragmentos de DNA dispersos no citoplasma. É hialoplasma, né, que a gente tem aí. Vamos analisar o D. Vamos lembrar que é o que melhor define os plasmídios, tá? O C agora. Os plasmídios são moléculas de RNA extracromossômicas. Não é RNA extracromossômica, né? Nem falou, nem chega ao aparato do procarionte, né? E a alternativa D, os plasmídios são moléculas de DNA circulares, ó, a melhor definição até agora, que não estão presentes no nucleóide bacteriano, até porque nem tem, né, nucleóide bacteriano. E a alternativa E, os plasmídios são moléculas de RNA bacterianos localizados no nucleóide. Não existe. Então, o que melhor define, tá bom? Olha aqui, gente, que melhor define, eita, é a alternativa D de dado. Vamos agora para a questão número 4. O uso de vírus para manipulação de genes de interesse terapêutico contribui muito para a evolução do tratamento de doenças e também a fabricação de vacinas. Os vírus usados neste processo são conhecidos como o quê? Aí vem, né? Vamos analisar aqui. Alternativa A, já definiu aqui. Vetores virais. Lembra dos vírus? São os vetores. Só para a gente desencargo de consciência, vamos analisar aqui a alternativa B. Vírus do HIV é impossível, né? C, viroses. Viroses são as doenças, gripes que a gente tem por aí. D, retrovírus. Retrovírus até faz parte, né, de vetores virais. Só que eles estão falando do processo geral, do tratamento, dentro do que a gente estudou. A gente não estudou só retrovírus como um único vetor viral. Estudamos uma gama aí, adenovírus, lentivírus, né? Alternativa E, bacteriófago. Bacteriófago já está falando o quê? Dos procariontes, das bactérias. Então, a resposta... Bacteriófago... Vírus bacteriófagos, opa. Peraí, professora. É aquele que só parasita a bacteriófagos é o vírus que vai parasitar a bactéria. A professora que quis pular, mas tudo bem. Já me redimi aqui com vocês. Bacteriófagos são aqueles vírus que vão parasitar, introduzir nas bactérias, né? O seu genoma, o seu DNA. Então, o que melhor define é o gabarito A, os vetores virais. Então, essa aí foi a nossa atividade de sala. Tchau! Chegamos ao final de mais uma aula. Beijo grande. Tchau! Tchau!